A grande contradição do Adam Smith. Tem um tema muito legal que eu queria explorar, que é essa contradição que pouca gente destaca que existe na obra do Adam Smith, né? O Adam Smith é, claro, conhecido como o grande autor que justifica o mercado ou o livre mercado, né? Talvez a passagem mais célebre dele seja aquela da benevolência do padeiro, né? Que ele diz que não é da benevolência do padeiro ou do açougueiro que a gente tem o nosso pão ou que a gente tem a nossa carne, né? Na verdade, a beleza do sistema de mercado é que cada um buscando o seu autointeresse de ganhar dinheiro, né? De ter, obviamente, um retorno a partir do que faz, acaba gerando benefícios para a sociedade. Aliás, isso está presente um pouco na ideia do benefícios públicos, né? Vícios privados e benefícios públicos, né? Que justamente a partir da ganância, né, que seria um vício privado, a gente consegue gerar benefícios públicos que são os bens e serviços que são produzidos, né? Então, justamente o pão, né, que o padeiro produz, a carne que o açougueiro corta, viria dessa ganância deles, né? Essa é talvez uma das passagens mais célebres do Adam Smith na Riqueza das Nações, né? Em que ele mostra que o sistema de mercado, apesar de estar ancorado num pilar de ganância e num pilar de busca de autointeresse, acaba gerando bem-estar para todos, né? Há vamos dizer assim, uma canalização desses vícios privados para benefícios públicos, né? Claro que isso é um pedaço do Smith, né? O Smith é um autor riquíssimo, muito complexo, inclusive com ideias contraditórias. Eu quero explorar um pouquinho dessas contradições aqui, e não se resume a isso, né? Aliás, ele tem um outro livro maravilhoso, que é a Teoria dos Sentimentos Morais, em que ele faz considerações e se questiona sobre ética, né? Ele era muito mais um filósofo do que propriamente um economista, né? Então ele estava preocupado com questões morais, e ele tem essa outra obra, que é menos conhecida, que é a Teoria dos Sentimentos Morais, que mergulha justamente nesses dilemas, né, de questões morais, né? Só para ver como ele não é um economista, vamos dizer assim, de caricatura liberal, como se coloca. Aliás, ele tem passagens incríveis, tem vários livros que estudam a obra do Smith, porque ela é realmente muito rica e cheia de contradições, né? Então tem partes que ele defende, por exemplo, tributação, que ele defende, ele fala dos empresários que, olha, em geral, quando eles se juntam, dá cartel, então precisa tomar cuidado. Tem até tem uns twitters, né? Uma turma que gosta de pegar esses trechos do Smith que realmente parece que o Smith é um comunista, assim, porque ele tem frases que você jamais imaginaria que o Smith iria dizer, né? Então, por isso que ele é um autor tão rico e tão interessante, né? Mas no que diz respeito aqui a contradição que eu quero tratar, que aí é bem no sentido econômico, né? Menos nessa discussão da teoria dos sentimentos morais, das questões éticas, quando a gente trata da possibilidade de benefícios sociais a partir de vícios privados. Eu queria discutir um pouco mais sobre a questão dos mercados e da eficiência de mercado, né? Que é um dos pilares da ideia do Smith e de ideias mais liberais, né? Que a gente fala bastante. Ou seja, que quando você deixa o mercado funcionar livremente, o sistema de preços meio que vai alocando, né, e vai sinalizando para os agentes, para os produtores, o que deve ser produzido a partir do sistema de preços, né? Então, se, por exemplo, todo mundo quer batata, o preço da batata sobe, isso sinaliza para os produtores que eles vão produzir mais batata, eventualmente controla um pouco a vontade das pessoas de comerem batata, porque o preço da batata fica muito alto. Então o sistema de preço ele vai regulando essas demandas e ofertas e equilibrando a produção do sistema econômico, né? Então esse é um lado do Smith, que eu vou chamar, vamos dizer assim, da benevolência do padeiro, né? Que é o lado que preza os mercados como bons alocadores, o sistema de preços como um bom alocador de recursos e da produção de um sistema econômico, né? Mas tem um outro Smith também que eu queria destacar, que é o da fábrica de alfinetes, que também é brilhante e que entra em contradição com o Smith da benevolência do padeiro. O Smith da fábrica de alfinetes, que aliás é o Smith número 1, né, que é o Riqueza das Nações, livro 1, capítulo 1, divisão do trabalho, né? Então lá na divisão do trabalho o Smith nos explica, né, como a gente já falou, a divisão do trabalho como geradora de produtividade, né? Aliás, acho que ele nem
se não me falha a memória, ele não usa nem o termo produtividade. Agora eu fiquei meio na dúvida. Mas o fato é que ele mostra que numa fábrica de alfinetes, por conta da divisão do trabalho, uma pessoa é capaz de fazer mais de 4.000 alfinetes num dia, enquanto que uma pessoa sozinha produz não mais do que um alfinete, talvez, num dia. E ele vai explorando o que tem dentro lá da fábrica de alfinetes. Ele fala, olha, tem essa divisão do trabalho que é fundamental, que permite várias coisas. Primeiro, permite a mecanização. Ele usa um termo curioso até, ele usa filósofos, inventores de máquinas e filósofos. Porque ele estava, obviamente, vendo que já tinha uma maquinaria ali importante para produzir alfinetes, né? A divisão do trabalho aumenta a destreza. As pessoas que se especializam em fazer alguma coisa, elas começam a fazer aquilo com mais eficiência, com mais qualidade. E a divisão do trabalho evita a perda de tempo na troca de atividades. Então, se você faz tudo, você faz uma atividade, aí você tem que parar, se deslocar, fazer outra atividade, fazer outra. Então, o Smith mostra que na divisão do trabalho, essa troca de atividades, o tempo que se perde entre a troca de atividades é economizado, há uma especialização produtiva e há uma mecanização, uma invenção, máquinas inventadas por filósofos que ajudam no processo produtivo. Tudo isso resulta num ganho de produtividade ou num ganho de escala produtiva muito alta, né, como a gente já falou. E daí vem fundamentalmente a produtividade. A produtividade ela se origina da divisão do trabalho, né? Por isso que os sistemas industriais ou muito industrializados são mais produtivos, porque eles têm mais economia de escala que decorre dessa divisão do trabalho, como a gente já viu. Então a origem da produtividade de um país, de uma economia, de um sistema econômico, está na fábrica de alfinetes, está em suas fábricas. Um país que não tem fábricas não tem produtividade, né? O melhor exemplo disso é a África. A África é um continente não industrializado, portanto de baixíssima produtividade. O Brasil é um país que se desindustrializa a cada dia, né? Como a gente fala de maneira incansável, né? Portanto, ao perder as indústrias, perde produtividade, né? Tão simples quanto isso. O Brasil é um país que se torna menos produtivo a cada dia que passa porque ele está cada vez mais desindustrializado. É claro que não é qualquer indústria também, esse é um tema importante, a gente está falando de indústrias sofisticadas, né? O processo de industrialização, entendido como um processo de aprendizagem, ele pressupõe a ideia de que você vai subindo uma escada tecnológica, que o país vai subindo o degrau de sofisticação e que lá no final ele fica só com as indústrias super high-tech, né? Acaba descartando as low-tech. Mas no final do dia, o coração da produtividade de um sistema econômico está no sistema fabril, né? E um país que não tem sistema fabril, que tem um sistema fabril pobre ou tosco, não tem produtividade. Então esse é o Smith da fábrica de alfinetes. Como é que o Smith da fábrica de alfinetes entra em contradição com o Smith da benevolência do padeiro? E esse é o ponto-chave, né? Acho que o autor que melhor explorou isso é o David Warsh. Eu vou deixar aqui a referência para vocês depois do livro dele, que é maravilhoso. É um livro sobre história das ideias, é muito mais do que só explorar a contradição do Smith, mas um dos pilares desse livro é a contradição do Smith. Que é a seguinte, quando a gente tem muita divisão do trabalho e muita economia de escala, conforme a gente já falou em outras oportunidades, a economia de escala ela acaba causando o que os economistas chamam de concentração de mercado. Tem poucas empresas que mandam no mercado inteiro. Por quê? Porque o custo de produção dessas empresas é tão baixo que as outras entrantes não conseguem competir com ela. Então a economia de escala, quando tem muita economia de escala no mercado, existe uma forte tendência à concentração, porque 2 ou 3 empresas vão conseguir produzir um volume tão gigantesco que o custo, tanto o custo médio quanto o custo marginal de produção dela, vai ficar baixo. Então quando uma nova entrante tentar competir, ela não vai conseguir, porque ela entra sem escala, e ao entrar sem escala, ela entra num custo não competitivo, né? É muito difícil para uma empresa entrante competir com uma empresa já estabelecida no mercado concentrado que tem uma escala gigantesca. Aliás, o grande truque da China hoje, que tem 150 milhões de trabalhadores nas fábricas, imagina as fábricas de alfinetes da China. Aliás, tem uma cidade na China que é especializada em produzir botões, e ela simplesmente tomou o mercado mundial inteiro de botões. Eu acho que essa é uma cidade na China, não me lembro o nome agora, mas ela produz, acho que 80% dos botões, botão de camisa, botão, né? Ela produz, acho que 80% dos botões do mundo, né? Ali é uma escala bizarra, não deve custar nem um centavo um botão produzido lá, né? Mas, portanto, a existência... Desculpe. A existência de economias de escala acaba produzindo essa concentração de mercado.
E quando a gente tem concentração de mercado, surge o que os economistas chamam de poder de monopólio. Com o poder de monopólio, as empresas têm lucros excedentes, né? E os mercados não funcionam tão bem quanto funcionariam em concorrência perfeita. Então, o Smith do padeiro, da benevolência do padeiro, é muito mais um Smith de concorrência perfeita, de livre mercado funcionando adequadamente, alocando as demandas e ofertas. Enquanto que o Smith da fábrica de alfinetes é um Smith da concentração de mercado. Porque estas economias de escala e economias de escopo também, que a economia de escopo existe quando você faz duas coisas parecidas, né? Se você faz duas coisas parecidas, é mais barato você fazer essas duas coisas do que alguém que faça só essa coisa, né? Então, economia de escopo somada à economia de escala promove um custo de produção muito baixo. Então, isso produz concentração de mercado, que é o Smith da fábrica de alfinetes. E isso se contrapõe a um livre mercado funcionando adequadamente, que aloca bem, né? Aliás, os economistas chamam a concentração de mercado de falha de mercado. Então, existe a ideia de falha de Estado e falha de mercado. Falha de Estado são os problemas que existem em mecanismos estatais ou públicos, né, de, sei lá, de corrupção, de ineficiência, de rent seeking, a gente vai falar disso. E as falhas de mercado têm a ver com o mau funcionamento dos mercados. Os economistas cunharam esse termo, que é falha de mercado. E uma das falhas de mercado muito importantes é a concentração de mercado. E a concentração de mercado decorre fundamentalmente da existência de economias de escala e economias de escopo, que é o que está na origem da fábrica de alfinetes do Smith, né, da divisão do trabalho. Então, deixar os mercados funcionarem livremente, que seria a recomendação da perspectiva da benevolência do padeiro, né, em que o sistema de preços organizaria tudo bonitinho, entra em contradição com processos de concentração de mercado, porque se há muita economia de escala e economia de escopo, deixar o mercado funcionar livremente significa o quê? Deixar os mercados se concentrarem. Começam a surgir barreiras à entrada. A economia de escala e a economia de escopo, ela cria uma barreira à entrada, né? Ela dificulta a entrada de novos competidores, né? Inclusive, o desenvolvimento tecnológico, que a gente fala bastante, cria barreiras à entrada, né? Sistemas produtivos que são muito intensivos em conteúdo tecnológico, eles já, na partida, colocam barreiras à entrada, barreiras a novos entrantes, né? Então, mercados que têm muita economia de escala, muita economia de escopo e muita intensidade tecnológica são mercados concentrados, que, aliás, são os mercados mais relevantes do mundo. São os mercados da nata da sofisticação produtiva e tecnológica que, obviamente, estão dominados por países ricos, por isso que esses países ricos são ricos, né? Então, o Smith entra em contradição com ele mesmo na medida em que ele defende um livre mercado no sentido da alocação eficiente, mas ele não percebe que a fábrica de alfinetes gera processos de concentração, que demandam regulação. Quando a gente tem mercados concentrados, portanto uma falha de mercado, o governo precisa regular isso, precisa colocar limites. Para isso a gente tem a chamada Autoridade de Defesa da Concorrência. No Brasil é o CAD, lá fora tem... Nos Estados Unidos, na Europa, tem vários, e o trabalho dos órgãos de defesa da concorrência é justamente o quê? Zelar pela concorrência. Então eles vão regular, eles vão dividir empresas. Tem um caso muito famoso do governo americano contra a Microsoft. Em 2001, o governo americano moveu um processo bilionário contra a Microsoft porque ela era acusada de ter monopolizado completamente o mercado de sistemas operacionais, como aliás monopolizou, né? O Windows tinha, sei lá, 90%, 95% do mercado, era uma coisa ridícula. Aí o governo americano estava combatendo a Microsoft num processo desses de antitrust para quebrar, né, esse monopólio da Microsoft, justamente para ver se esse mercado poderia funcionar melhor, né? Então está aí um belo exemplo. Então, toda a discussão de regulação, de defesa da concorrência, decorre dessa grande falha de mercado, que é a concentração que deriva das economias de escala e das economias de escopo, né? Então está aí essa concentração colocada para, vamos dizer, fazer o contrapeso da outra ideia do livre mercado, da benevolência do padeiro do Smith, né? Então, quando a gente pensa no Brasil, quando a gente pensa no desenvolvimento tecnológico, quando a gente pensa na industrialização como caminho de desenvolvimento, né, no sentido de aprendizado, na hora a gente precisa pensar que a gente está lidando com questões de concentração industrial. Por isso que a ideia do livre mercado é simplista e até mesmo inocente. Porque países pobres e emergentes, se deixados ao sabor do livre mercado da economia mundial,
vão conseguir fazer o quê? Nada, porque o mercado mundial está justamente concentrado. É um mercado onde tem muita economia de escala, muita economia do escopo e muita intensidade tecnológica. Basta vocês olharem para qualquer mercado relevante, tecnológico, vocês vão ver que tem sempre meia dúzia lá de multinacionais que mandam. Né? Avião é Boeing, Airbus, carros até tem um pouquinho mais, que você tem Mercedes, Toyota, Ford, mas mesmo assim está acontecendo uma concentração. Quando você olha químicos, fármacos, né? Você tem uma Pfizer da vida, sei lá, agrotóxicos, você tem uma Syngenta, qualquer lugar que você olhar, maquinário, mecânica de precisão, maquinário sofisticado, você vai achar uma empresa alemã, uma suíça, uma sueca, né? Então esses mercados são o filé mignon tecnológico, eles estão todos concentrados. Então eles são do Smith, fábrica de alfinetes. Eles não são do Smith, benevolência do padeiro. A benevolência do padeiro não nos levará a lugar nenhum, né? Porque esse livre mercado aqui, que eu costumo brincar, até que é da vila do Asterix, né? Sempre que eu vejo essa coisa da benevolência do padeiro e do açougueiro, eu me lembro daquela vilazinha do Asterix, né? Não sei se vocês leram, mas que tem o cara, aliás, era o cara do peixe, né? Que ele pega o peixe e dá na cabeça da galera e tal. Mas sempre me vem essa imagem, né? Então, a benevolência do padeiro e o livre mercado, ele funciona bem nesta vila de Asterix. Não funciona bem nas grandes economias capitalistas, que tem economia de escala, escopo, intensidade tecnológica absurda. Aí a gente está falando de grandes corporações, de grandes mercados muito concentrados na mão de poucas empresas, né? De barões, né? Pensa do Robert Barons nos Estados Unidos do século XIX, né? Que eram os Carnegie Mellon, um JP Morgan, né, essa galera que mandava nos Estados Unidos, que eles eram donos de conglomerados gigantescos, todos muito concentrados. Né? Então, isso, obviamente, demanda a regulação, demanda a intervenção do Estado para regular, ao passo que na benevolência do padeiro, não. A gente tem ali a livre concorrência e tal, e mercados com pouca economia de escala e escopo relevante. Então, essa é uma perspectiva interessante, né, quando a gente pensa nessa discussão da industrialização e da sofisticação tecnológica. Não dá para falar de industrialização, de economia de escala, de economia de escopo e de sofisticação tecnológica sem falar de concentração industrial. Esse é um capítulo que as pessoas esquecem, os economistas mais liberais esquecem de falar. Né? Vamos dizer assim, uma lacuna. Aliás, a gente entende bem o porquê dessa lacuna. Porque se você colocar economia de escala, escopo, sofisticação tecnológica e concentração de mercado, na hora isso chama a intervenção do Estado. Que um economista liberal, obviamente, não gosta disso, né? Para não dizer que ele tem nojo. Então esse é um tema meio que jogado para debaixo do tapete, né? Que é uma coisa que a gente vai falar muitas vezes, os retornos crescentes de escala, o mundo dos retornos crescentes de escala, que é, por assim dizer, um mundo heterodoxo, ele é muito diferente daquele mundo ortodoxo, todo bonitinho, que funciona na escola na vila do Asterix. Né? Então, enfim, não quero que o vídeo fique longo demais, mas eu queria só marcar esse contraponto aqui dos dois Smiths, né? Do Smith fábrica de alfinetes e do Smith benevolência do padeiro, que isso é muito útil para a gente pensar todo o resto da economia. Obrigado.